E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um conteúdo. A gente vai falar hoje sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ele trabalhou uma balança de torção e ele que conseguiu aí resolver a força entre duas cargas elétricas. Então a gente vai ver esse trabalho que Coulomb fez lá no século XVIII, beleza? Antes disso, vamos rodar a vinhetinha aí e eu volto já já. Beleza, galera? Vamos para mais um conteúdo então? Vamos falar sobre a lei de Coulomb, tá? Augustin Charles Coulomb, ele era um físico, trabalhou com balança de torção e conseguiu calcular a força elétrica, né, entre duas cargas. Ou é força de atração ou é força de repulsão, tá? Quando as duas cargas forem de mesmo sinal, né, o que acontece? Elas se repelem, mas quando uma delas for sinal diferente, é a força de atração, beleza? Então vamos lá. Ó, essa lei diz respeito à intensidade das forças de atração e repulsão que agem entre duas cargas elétricas puntiformes. O que é puntiformes? Puntiformes são cargas de dimensões bem desprezíveis, cargas muito pequenininhas, tá? Quando coloca puntiformes, não é um palavrão esquisito não, significa a carga desprezível, com dimensões muito pequenininhas, beleza? Quando colocada na presença uma da outra. Então, a força aqui, ó, força é igual a K, que vezes Q1, vezes Q2, sobre distância ao quadrado. Quando você bate o olho assim, o que lembra de você? Não lembra aqui a lei da gravitação universal, de Isaac Newton? Só que aqui era G, né, G de gravidade, né, ou força gravitacional. Aqui o G de gravitação universal, né? Massa 1, massa 2, que é massa da Terra, ou massa do Sol, ou massa de dois planetas. E aqui o raio ao quadrado. Né? Só mudou aqui, ó. Que é força igual a constante que mudou o valor. Aqui a constante vale 9 vezes 10 a nona. Tá aqui, né? Até coloquei para você que a constante vale 9 vezes 10 a nona. Newton por metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Onde Q1 e Q2 são cargas elétricas. Tá? Cargas elétricas, e aqui a distância é d ao quadrado, a distância que separa, né, essas duas cargas. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, duas cargas puntiformes, com cargas bem pequenininhas, de dimensões desprezíveis, Q1 de 5 microcoulomb e Q2 de menos 4 microcoulomb. Isso quer dizer o quê? Quando uma é positiva e outra é negativa, o que acontece? Carga de sinais contrários, ela se atrai. Então, força de atração. Foi só indicação para a gente entender. Força de atração. Na hora de trabalhar, eu vou trabalhar com elas normalmente sem sinal negativo. Beleza? Olha, vamos resolver esse exemplo aqui. Ó, duas cargas puntiformes, cargas de dimensões desprezíveis. Cargas bem pequenininhas. Então, vou colocar os dados aqui, ó. Dados, tá? Para poder resolver. Então, 5. Então, Q1 vale 5. Ó, microcoulomb. Vamos transformar já direto, ó. Microcoulomb eu tenho que transformar para Coulomb. Então, 1 microcoulomb vale 10 a menos 6 Coulomb. Então, fica 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Q2 é menos 4 vezes 10 também a menos 6 Coulomb. Tá? Esse sinal aqui, só para mostrar para nós, quando eu tenho duas cargas, uma positiva e outra negativa, é força de atração. Tá? Nem preciso usar ela no cálculo depois. Só para informar para nós aqui, né, o autor está pedindo, para força de atração. Quando as duas são positivas, é força de repulsão. Beleza? Então vamos lá. A distância de 30 centímetros. Então 30 centímetros. Transformando em metro, vai ficar 0,3 metros. Calcule a força elétrica. Então, quero saber o F, eu não tenho. E a constante eu tenho. 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Beleza? Então vamos resolver lá na luz aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Força vai ser igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2, distância ao quadrado. Então, força vai ser igual. Quanto que vale a constante? 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, 5, vezes 10 a menos 6, vezes a carga 2, que vale 4 vezes 10 a menos 6. Tá? Observe que está lá negativo, eu falei, só para verificar
se a força é de repulsão ou de atração. Nesse caso, a força, um é positivo, outro é negativo, a força já é de atração, atrai. Quando tem duas cargas em mesmo sinal, se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Beleza? Tudo isso aqui sobre 0,3 ao quadrado. Então vamos lá. Ó, então eu vou ter que multiplicar 9 vezes 5 vezes 4. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 4, 180, né? Vai ficar assim, ó. Força vai ser igual a 180 vezes 10. Observa, aqui tem menos 6. Com menos 6, dá menos 12. Menos 12 com mais 9, menos 3. Então fica menos 3 sobre 0,3 vezes 0,3, ó, 0,3 vezes 0,3. Então vai dar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, mais 0, 0. Então aqui vai dar 9, 0, 0. Duas casas decimais. Aqui está a vírgula, seria aqui, certo? Então vai ficar assim, ó, 0,09. Beleza? Vamos pagar aqui. Agora vai ficar o 180 dividido por 0,09. Vamos fazer a continha aqui então. Ó, 180 dividido por... Vamos direto já no cálculo? Você vai me chamar de doido, mas aqui vai dar, ó, 180 dividido por 0,09 vai dar 2.000 vezes 10 a menos 3. Então isso aqui vai ficar força igual a 2.000. Observa, está menos 3. São 3 casas para a esquerda, está 2.000. Então vamos dar, ó, 1, 2, 3. Então vai dar 2 newton. Está resolvido esse exercício. Então eu vou só apagar a lousa, passar mais uns 3, 4, para a gente fixar bem o conteúdo, tá? Para a gente poder resolver juntos, beleza? Bom, galera, agora são mais 3 exercícios. Como que eu usei aqui lá? Primeiro, esse aqui é o segundo, terceiro e quarto. Então, olha, resolvendo esse segundo exercício. Duas cargas elétricas pultiformes, carga de dimensão desprezível, de Q1, 5 vezes 10 a menos 5 coulomb, e Q2, 0,3 vezes 10 a menos 6 coulomb, no vácuo, estão separados entre si por uma distância de 5 centímetros. Calcule a intensidade da força de repulsão entre eles. Como é que eu sei que é a força de repulsão? Porque as duas aqui são positivas, então repulsão. Ao anterior, um era positivo, outro negativo, então força de atração, beleza? Então vamos colocar os dados aqui para a gente poder resolver, ó. Então esse é o segundo. Então vamos lá os dados. Então ficou lá, Q1 vale 5 vezes 10, 5 vezes 10 a menos 5 coulomb. Q2 vai ser igual a 0,3 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância aqui, 5 centímetros. Transformando em metro aqui vai ficar 0,05 metros, né? Que é 5 centímetros, 0,05 metros. Calcule a intensidade da força de repulsão entre eles. Então a força eu não sei. E a constante eu sei, né? A constante vale 9 vezes 10 a nona newton, que multiplica metro quadrado por coulomb ao quadrado. Beleza? Então vamos colocar a formulinha aqui para a gente resolver esse exercício, tá bom? Então vai ficar assim, força é igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2, distância ao quadrado. Então vai ficar força, que eu não sei, quero saber, é igual a constante 9 vezes 10 a nona vezes o Q1, 5 vezes 10 a menos 5. Então fica 5 vezes 10 a menos 5, vezes o Q2, que é 0,3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui sobre 0,05 ao quadrado. Beleza? Então eu vou ter que multiplicar, né? Ó, esse 9, esse 5, vezes esse 0,3. Então vai ficar assim. Então olha, força vai ser igual. Ó, força vai ser igual. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 0,3 vai dar 13,5. Ó, 13,5 vezes 10. Menos 6 com menos 5 dá menos 11. Menos 11 com mais 9 dá menos 2.
Então dá menos 2. Aqui vai ficar 0,05 ao quadrado. Então vai dar 0,0025. Agora eu vou dividir isso aqui, ó. Isso aqui. Então fica a força, vai ser igual. Esse dividido por esse vai dar 5.400 vezes 10 a menos 2. Se quiser deixar assim, tudo bem, pode deixar. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Ou igual. 2 cada para a esquerda. Ó, a vírgula está aqui. Vamos dar 1, 2. Então vai ser 54 newton. Está resolvido aí esse segundo exercício. Beleza? Então, olha, resolvendo um terceiro exercício, olha, a intensidade da força entre duas cargas elétricas pontiformes iguais. Então, já está informando para nós que as duas cargas, Q1 e Q2, são idênticas, são iguais. Situada no vácuo a distância de 2 metros, separada uma da outra. E a força é 202,5 newton. Qual é o valor das cargas? Então, vamos colocar os dados aqui, ó. Colocar os dados. Então, vai ficar assim, ó, Q1 igual a Q2, que é igual a Q, que as cargas são iguais. Então, Q. A constante aqui é 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. Beleza? A força foi dada. A força é igual a 202,5 newton, a força. Beleza? Só tem a distância agora. A distância vale 2 metros. Então, a distância aqui, 2 metros. Vamos fazer daquele lado ali. Vamos ver, ó. Então, aqui vai ficar, força vai ser igual a constante vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Olha, eu tenho informação aqui que Q1 e Q2 são idênticas. Então, Q vezes Q dá Q ao quadrado. Beleza? Então, a força eu tenho 202,5 igual a constante 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado sobre distância, que é 2 metros. Aqui, ó, 2 metros. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou multiplicar em cruz, né? Ó, isso aqui. Então, fica 9 vezes 10 a nona Q ao quadrado. Então, fica 9 vezes 10 a nona Q ao quadrado vai ser igual. 4 vezes 202,5 dá 810. Tirando, olha, vou passar para cá agora. Está multiplicando, vai passar para cá, inverte a operação, divide. Beleza? Então vai ficar assim, ó, Q ao quadrado, a carga ao quadrado vai ser igual a 810 dividido por 9. Isso vai dar 90, né? 90. Vamos ver lá. 810 dividido por 9. Olha lá, 9 vezes 9 é 81. 0. Então 90. Tá? 90. Agora tem a forma de potenciação, né? Tem que ser... Ah, desculpa, gente. Aqui ficou faltando 10 a 9. Oh, meu Deus do céu. Estava esquecendo. Então vai ser 90 vezes 10. Ó, tá 9 aqui. Subiu. Menos 9. Então, Q vai ser igual a raiz quadrada. Observa. Eu vou ter que trabalhar aqui, ó. Isso aqui, para dividir, vai ser complicado dividir isso aqui, não vai ser? Ó, eu vou mudar isso aqui, ó. Vou passar, ó, até menos 9 aqui. Se eu diminuir, o menos 8, ele é maior que o menos 9. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. 9 vezes 10 a menos 8. Eu passei o 0 para cá. Diminuí aqui, não alterei nada. Beleza? Agora fica mais fácil trabalhar, ó. Raiz quadrada de 9 é 3 vezes 10. Ó, menos 8 dividido aqui vale 2, né? Dividido por 2 dá menos 4. O quê? Coulomb. Está resolvido o exercício de número 3. Bom, gente, agora nós vamos resolver o exercício de número 4. Né? As cargas da figura estão localizadas no vácuo. Ache X para que a carga Q2 fique em equilíbrio, sob a ação exclusiva das forças eletrostáticas. As cargas Q1 e Q3 são fixas. Então, Q1 vale 8 microcoulomb, Q2 menos 4 microcoulomb e Q3 vale 2 microcoulomb. Aqui foi dado a distância, né? Esse de Q2 a Q3, 0,5. E quanto que vale a carga entre Q1 e Q2 para poder manter aí a estabilidade, ficar em equilíbrio. Tranquilo? Então vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui.
Vamos colocar primeiro aqui exercício de número 4, né? 4. Vamos colocar aqui os dados primeiro, né? Então, os dados. Então, vamos lá. Q1 equivale a 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Q2 vai ser igual a menos 4 microcoulomb. Desculpa, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Já estou fazendo transformações já, para não perder muito tempo, tá? E Q3 vai ser igual a 2 microcoulomb, fica 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? A distância aqui, distância entre Q2 e Q3, a distância entre 2 e 3 é 0,5 metros. Eu quero saber a distância aqui entre 1 e 2, quanto que vale. Lembrando que a constante, né, vale 9 vezes 10 a nona. Tá ok? Então, vamos colocar aqui, olha. Vou pôr para cá e vou pôr para cá. Aqui eu vou chamar de força F1, 2, para poder descobrir esse lado aqui. E aqui força de 2, ó, de 1 a 2. De 2, força de 2 a 3. Beleza? Vamos ver se a gente consegue resolver agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou igualar aqui. Eu vou igualar essas duas forças aqui, ó. Vou igualar a força 1, 2 igual a força 2, 3. E resolver isso aqui, tá? Então, vamos pegar todos os dados que eu tenho, tanto de um lado quanto do outro, para resolver esse exercício. Bom, F1, 2. Então, vamos lá. O que vale no F1, 2? Eu tenho a carga 1, que vale 8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o 2, carga 2, que vale 4, vezes 10, eu não vou usar o menos aqui agora, tá? 4 vezes 10 a menos 6, sobre aqui o x, né? X ao quadrado, e aqui, ó, aqui eu esqueci de colocar o constante aqui, né? O k, tá? Vou separar isso aqui para não ficar muito juntinho, tá? Então, a constante vezes a carga 1, carga 2, distância ao quadrado, que é x ao quadrado, igual a constante aqui, tá? Por que eu não coloquei o valor da constante aqui? Eu vou acabar cortando ela, né? Vou cortar porque tá de um lado, tá do outro, corta ela depois. Iguala, né? Então, vai ficar vezes o quê? Q2. Quanto que vale Q2? 4 vezes 10 a menos 6, vezes o Q3. Q3 vale 2 vezes 10 a menos 6, sobre 0,5 ao quadrado, que é essa distância aqui, ó, 0,5 ao quadrado, beleza? Então, olha, isso aqui eu posso cortar, isso aqui eu posso cortar, beleza? Ó, eu posso dividir, pegar esse 4 aqui, ó, esse aqui, com esse aqui, eu cancelei. 8 dividido por 2, sobrou 4 aqui. Então, aqui eu cancelei, e cancelei isso aqui também. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vamos ver o que sobrou aqui em cima, ó. Sobrou 4. Então ficou 4 sobre x ao quadrado é igual. Vamos ver o que sobrou aqui agora, ó. Sobrou praticamente nada, né? Vai ficar 1 sobre 0,5 vai dar 0,25. Vou multiplicar isso aqui em cruz. Então x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. 4 vezes 0,25, ó, 0,25 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. E 4 vezes 0, 0. Então vai dar o que aqui? Duas casas decimais. Então, duas casas decimais vai dar 1. Tá? Vai dar 1. Então, resolvendo isso aqui, x é igual a raiz quadrada de 1. Isso, raiz quadrada de 1 é 1. 1 metro, ou x igual a 100 centímetros. Então, tanto faz isso aqui como isso aqui, tá bom? Tá resolvido, então, o exercício. Beleza? Só prestar atenção para não fazer os cálculos errados. Eu sei que até gente que tem prática acaba de vez em quando confundindo e errando, esquecendo, né? Esqueci a constante lá, não pode esquecer, tá bom? Então, tá aí mais um conteúdo que eu expliquei, mais exercícios, 4 exercícios que nós fizemos para que vocês pudessem tirar as dúvidas, beleza? Um abraço a todos, em breve te volto com a nova aula, novo conteúdo. Até lá!
Música